Oi gente, eu sou a Mi e sejam bem-vindos ao nosso universo. Bom, hoje eu vim dar algumas dicas para vocês de como construir e criar layouts no Stardew Valley. Lembrando que já tem vídeo aqui no canal dando dicas de como deixar sua fazenda mais bonita e também de como criar um layout base e conseguir adaptar ele para qualquer fazenda do Stardew Valley, tá? Esses vídeos vão estar aí na descrição caso vocês queiram dar uma olhada. Mas hoje eu vim meio que juntar todas essas dicas que eu já dei para vocês e mostrar aqui na prática como criar um layout em si. Lembrando que eu vou focar aqui em criar um layout que seja eficiente para completar a perfeição do jogo, tá? O 100%, toda aquela lista que o Sr. Kay pede para você fazer, para meio que você zerar o jogo, sabe? Se vocês não sabem do que eu tô falando, tem um shorts aqui no canal mostrando tudo que você precisa fazer para completar a perfeição do jogo, tá? E meio que zerar o jogo. Mas enfim, para conseguir completar a perfeição, é preciso ter algumas construções na sua fazenda, tá? Ou seja, existem algumas construções que são obrigatórias ter no seu layout, tá? Independente de qual fazenda você for jogar. Tem construções que é necessário ter na sua fazenda. Tá, mas quais são essas construções? Também já tem vídeo aqui no canal falando quais são essas construções e o link também vai estar aí na descrição do vídeo, tá? Todos os vídeos que eu for mencionando, que já tiver aqui no canal, o link vai estar aí na descrição para ficar mais fácil de vocês encontrarem, tá bom? Outra coisa, agora uma dica, é que eu recomendo muito que vocês utilizem o site do Stardew Planner para construir o layout de vocês antes de construir ele lá no jogo. Tá? O Stardew Planner é um site que vocês podem testar como é que vai ficar as construções, como é que vai ficar o layout, tá? Montar ele primeiro antes de construir lá no jogo, tá? Depois que você montar, você constrói o seu layout lá no jogo. Tá? Também tem vídeo aqui no canal ensinando a usar o site, tá? Ele atualizou, ele tá na versão 3, mas o que mudou foi basicamente o design do site em si, tá? O resto tá funcionando da mesma forma, então tudo que eu ensinei lá no vídeo de como o site funciona, tá funcionando da mesma forma, tá? E o bom de você utilizar o site para construir seu layout antes de construir lá no jogo é que você não perde tempo. Coloquei uma construção em um lugar e não gostei, aí vai ter que ir lá na Robin, mandar ela mudar a construção de lugar, e enfim, lá no jogo você perde muito tempo fazendo isso. Então no site você já monta tudo, deixa tudo no lugarzinho que você quer colocar e aí lá no jogo você já constrói as construções e as coisas já no lugar certo, sabe? Não vai ficar nessa de tipo você ficar mudando o layout o tempo todo, tá? Por isso que é bom utilizar o Stardew Planner. Eu recomendo muito que vocês façam isso. Tá? Dito isso, agora a gente vai abrir aqui o site do Stardew Planner e começar a criar um layout aqui no site, tá? Eu vou passando as dicas enquanto vou criando um layout aqui com vocês. Bom, estamos aqui no site do Stardew Planner, tá? Como vocês viram, ele mudou aqui o layout do site, mas está funcionando da mesma forma que eu ensinei lá no outro vídeo, tá? Eu vou utilizar a fazenda padrão aqui como de exemplo para a gente construir o layout, mas caso vocês queiram que eu passe dicas específicas de outra fazenda, é só deixar bastante like nesse vídeo, tá? E comentar aí em quais fazendas vocês querem que eu passe as dicas, tá? Então, eu posso passar as dicas focando no formato da fazenda em si, então, tipo, como aproveitar o espaço da fazenda da floresta, da fazenda entre riachos, enfim. Só deixar aí nos comentários se vocês querem que eu faça esses vídeos também e deixa qual fazenda vocês mais têm dificuldade de criar layout, tá? Bom, agora a gente vai começar a criar o layout em si da nossa fazenda. Vamos levar em consideração que a gente já sabe quais são as construções obrigatórias que precisam ter no nosso layout, assim como também a gente precisa saber qual vai ser a nossa fonte principal de lucro, tá? Pra quem joga Stardew Valley há muito tempo, sabe que o que dá mais lucro, no geral, assim, são plantações. É você plantar uma boa quantidade de frutas e fazer vinho e geleia com elas. É a forma com que as pessoas mais lucram no jogo, porque é a forma que dá mais dinheiro. Mas tem pessoas que gostam de lucrar bastante com os animais, tá? Então fazendo queijo, maionese, com as trufas dos porcos, que dá bastante dinheiro também. Então você precisa saber qual vai ser a principal fonte de lucro do seu save, porque sabendo isso, no seu layout, você vai deixar um espaço maior para essa fonte de lucro. Então, se a minha fonte principal de lucro é plantação, eu gosto de plantar um monte e fazer vinho e geleia, eu vou deixar uma área maior para plantar. Se eu prefiro cuidar mais dos animais, ter bastante porcos, bastante vaca, enfim, eu vou deixar uma área maior do meu layout para os animais, para colocar celeiro, para colocar galinheiro e etc. Entendeu? Porque não adianta eu pegar, por exemplo, um layout que eu vi aí na internet, eu achei bonito, e lá tem, tipo, um monte de galinheiro, um monte de celeiro, só que eu não foco, eu não cuido dos animais, eu prefiro lucrar com
plantação, eu prefiro 1000 vezes fazer vinho e geleia, sabe? E a parte da plantação ali tá bem pouca, tá uma área menor. Não faz sentido eu montar esse layout pra mim se eu não vou focar nos animais, entende? Então, pra que eu ter muitos animais, entende? Então, quando você for montar um layout, pensa nisso. Qual vai ser a minha principal fonte de renda, minha principal fonte de lucro para esse save? Plantação? Animais? Ou eu vou fazer um pouco de cada um? Aí você vai saber montar o seu layout baseado nisso. Então, digamos aqui que eu vou fazer um layout com um pouco dos dois, um pouco de animais e um pouco de plantação. Eu não vou colocar muita plantação, exagerar de plantação, eu também não vou exagerar de animais. Porque, assim, particularmente é a forma como eu jogo o Stardew Valley, tá? Eu prefiro dessa forma, lucrar com os dois e não exagerar nem de um nem de outro, tá? Então a gente vai ter isso em mente. Vamos fazer um layout focando nessas duas fontes de lucro, que é os animais e as plantações, tá? Isso, inclusive, fica de dica para quem é iniciante no jogo, tá? Se você conheceu o Stardew agora, joga há pouco tempo, não conhece muito ainda do jogo, o ideal é você focar nas duas coisas, tá? Em lucrar com plantação e lucrar com animais, tipo, lucrar com as duas coisas, porque acredito que seja bem mais fácil, principalmente para quem tá começando. Então, a gente vai criar aqui um layout baseado nisso, tá? Agora vamos, de fato, começar a criar nosso layout. A gente já sabe qual a nossa principal fonte de lucro para esse save e sabe quais são as construções obrigatórias. Vamos começar a criar nosso layout. O que é que eu recomendo? Começa por partes. Divide a sua fazenda por áreas. Como assim? Divide uma área dela para plantação, outra área para animais, outra área para as cabanas, outra área para os lagos de peixe. Dividindo e fazendo cada parte por vez, fica muito mais fácil de você criar o layout. Fica muito mais fácil do que você tentar criar tudo de uma vez e tentar colocar planta aqui, aí depois você vai para a parte dos animais, você nem terminou de determinar ali qual vai ser a área das plantas, você já tá botando os animais, aí, eita, não, tem que botar a cabana aqui, quando você vê, eita, esqueci do espaço para colocar os lagos de peixe, você tem que mudar de novo, entende? Você fica, é por isso que todo mundo tem dificuldade de criar layout, porque vai querer criar tudo de uma vez, vai querer decorar também, antes do layout já tá pronto, e aí fica perdido e fala, eu não sei criar layout. Vai com calma. Pensa na estrutura do layout primeiro, divide a fazenda por áreas, determina qual área vai ser para cada coisa, monta cada parte individualmente e depois pensa na decoração, tá? Depois pensa em preencher aqueles espaços que ficaram sobrando, tá? Como é que eu faço isso, tá? Eu utilizo os pisos, tá? Os caminhos que tem no jogo para dividir minha fazenda, tá? Então eu vou dividindo a minha fazenda por áreas com os pisos. Tem um vídeo aqui no canal mostrando como consegue todos esses pisos que tem no jogo, tá? Tem um vídeo aí mostrando e dando dicas também de como vocês podem utilizar ele na fazenda, como vocês podem fazer combinações para decorar, para combinar um piso com o outro, enfim. Esse vídeo também vai estar aí na descrição para vocês verem. Mas enfim, escolhi qual piso eu vou utilizar na fazenda, começa a dividir sua fazenda com esses pisos, vai dividindo as áreas com o piso. Tá, vou utilizar esse piso de pedra aqui, que eu gosto dele, achei ele bonitinho. Então, vamos utilizar ele. Então, tá, escolhi qual piso eu vou utilizar. Por onde eu começo? Pelas entradas que tem na fazenda, essas entradas e saídas, essas duas, né, aqui e essa principal aqui que vai para a cidade. Eu começo passando o piso por elas, porque eu vou estar sempre entrando e saindo por aqui, tá? Então, eu deixo como caminho principal da minha fazenda. Eu não vou colocar, por exemplo, uma construção aqui, digamos que eu decida colocar os animais aqui, e digamos que eu passo assim, tal, eu coloco aqui a portinha, né, pra eu entrar, e aí eu fecho esse espaço, vai ser o espaço dos animais. Vê que eu, tipo, bloqueei, entre aspas, o meu caminho aqui, e pra eu passar, descer por aqui por baixo, eu vou ter que entrar pelo local dos animais e passar pra cá, sabe? Tipo, fica meio que complica, complica mais do que facilita, tá? A questão de eu, tipo, me locomover pela fazenda, sabe? Então, pra eu passar por aqui, eu vou ter que entrar, sabe? Atrapalha demais isso. Então, eu deixo sempre essas entradas livres, tá? Por isso que eu passo o caminho por elas. Aqui, eu sempre faço isso. Eu sempre meio que interligo esses dois caminhos e aí eu vou, tipo, decidindo depois. Aqui vai depender de como eu vou utilizar, de como eu vou distribuir as coisas pela fazenda. Às vezes eu gosto de, tipo, só passar por aqui por baixo
nesse sentido, sabe? Tipo, no reto aqui e tal, e aí eu venho, subo pra cá, dependendo do que eu for fazendo, né? E às vezes eu gosto só de, tipo, subir por aqui, né? E aí eu já tenho uma área aqui dividida, sabe? Vai depender aqui, esse caminho aqui de baixo, justamente porque tem esse lago, ele meio que atrapalha, porque eu poderia simplesmente, tipo, interligar assim esses dois, né? Mas como esse lago tá ali no meio, ele atrapalha um pouco. Mas enfim, essa parte aqui de baixo eu meio que vou decidindo depois, mas eu sempre deixo ela livre, sabe? Essa passagem aqui, eu já deixo ela livre e não coloco nada pra me atrapalhar de passar por ela. A primeira coisa que eu faço é basicamente isso. Eu deixo as entradas que eu tenho pra fazenda livre e não coloco nenhuma construção, nenhuma cerca tapando, enfim, nesse sentido. Agora a gente vai começar a determinar onde vai ficar cada coisa para eu conseguir ir passando os caminhos pelos locais, né? Para eu conseguir dividir os caminhos pelos locais. Qual a segunda coisa que eu decido? Agora, né, com a 1.6, a gente pode mover a casa de lugar, né? Antigamente não podia, mas agora a gente pode. Então eu decido onde eu quero a minha casa. Eu posso simplesmente deixar ela aqui no lugar padrão que ela sempre vem e, enfim, fazer o meu layout no resto da fazenda. Mas como eu tenho essa opção de mover a casa, eu gosto de mover ela e, enfim, decidir onde é que eu vou colocar ela. Então, depois que eu decido onde é que vai ficar a casa, aí eu vou dividir nos locais de onde vai ficar as plantações e os animais, tá? Então, vamos fazer diferente, vamos tentar colocar a casa no meio. Vou tentar fazer um layout diferente dessa vez. Vamos deixar o layout a casa aqui no meio e a gente distribuir as coisas ao redor da casa. Vamos ver se vai ficar legal. Vamos tentando aqui. Se eu não gostar, a gente vai mudando conforme o layout for surgindo, né? Por isso que é bom você testar aqui no site, porque se eu não gostar, é só mover pro outro lado e tá tudo certo, tá? Não preciso ir lá no jogo, na Robin, mandar ela mudar e tá, entende? Por isso que é sempre bom utilizar o site aqui, porque aí eu já vejo como é que fica as coisas. Se eu não gostar, fica bem mais fácil de mudar. Mas enfim, vamos colocar a casa aqui no meio. Vamos fazer diferente dessa vez. Tá, decidi onde vai ficar a casa. Agora eu posso dividir a fazenda por áreas pra gente montar nosso layout, né? Tá, vou dividir aqui onde vai ficar, vou decidir agora onde vai ficar as plantações. O que eu recomendo pra vocês? A fazenda padrão, ela é boa porque ela tem bastante espaço e eu posso utilizar o espaço todo do Junimo aqui na fazenda, né? Nas outras fazendas às vezes não dá pra utilizar o espaço todo do Junimo, mas enfim. Então eu gosto de me basear nesse espaço todo do Junimo para colocar as plantações. Então vamos pensar agora como vai ficar, onde vai ficar as plantações. Depois eu penso nos animais e nas outras coisas. É isso que eu falo sobre você decidir, dividir sua fazenda por áreas, tá? Decidir onde vai ser a casa? Pronto, coloquei ela lá. Agora eu vou decidir onde vai ficar as plantações. Depois que eu terminar de arrumar as plantações, eu vou para os animais, tá? Se eu for pensando tudo de uma vez, vai ficar muito complicado. Não vou saber colocar, eu vou acabar desistindo. Enfim, dá pra gente passar o piso pra cá. Eu gosto bastante também de fazer isso, de, tipo, interligar aqui tudo. E a gente vai utilizar essa área e a gente vai utilizar esse lado para as plantações. Dá pra gente colocar um junimo aqui, dá pra gente utilizar 2 junimos, 2 cabanas de junimos. Acho que eu vou colocar mais para baixo. Vamos ver. O segredo aqui é você realmente testar, tá? Ó, pra cá não fica ruim que eu perco esse espaço. Então vamos testar. Então a gente vai testando, tá? Gostei assim? Ok, parto para outra coisa. Não gostei? Vou mudar, entendeu? Então a gente volta com o nosso piso delimitando agora o espaço. Gostei das minhas plantações assim? Ótimo, agora eu vou passar o piso para delimitar o espaço. A gente pode afastar um para cá, porque aí a gente coloca em volta, coloca aqueles caminhos de pedra que eu acho bem bonitinho. Em questão do espaço do Junimo também, você não precisa utilizar ele todo, tá vendo? Tipo, essa parte aqui de fora eu não utilizo, sabe? Tipo, tem gente que fica, ai, nossa, eu tenho que utilizar todo, aproveitar tudo. Não, sabe? É meio que irrelevante isso, sabe? Isso aqui não vai interferir muita coisa, não, tá? Tipo, essa parte aqui, tá vendo? Eu meio que perdi, que eu poderia colocar pra baixo, assim. Mas, enfim, é meio que, tipo, eu prefiro deixar a parada eficiente, beleza? Vai funcionar, mas que também meu layout fique simétrico, digamos assim. Para quem constrói layout no Stardew Valley sabe que simetria é bem complicado aqui, porque algumas coisas são de um tamanho, outras são de outros, enfim. Então, eu prefiro adaptar na simetria do meu layout que eu tô criando, do que tentar adaptar o meu layout para o formato da parada, entendeu? Para o formato
da construção. Então, por exemplo, esse espaço aqui, que não tem plantação nenhuma, eu vou perder, mas não vai fazer diferença pra mim, sabe? Eu não preciso usar 100% da construção, entende? Enfim. Mas fica aí a critério de vocês. Se vocês quiserem, tipo, aproveitar 100% da cabana de Junimo, aí você vai e adapta pra a forma como você utiliza, tá? Esse espaço aqui ficou sem nada. Calma, deixa ele lá. Ele vai servir pra alguma coisa. Nem que seja pra decoração. Esse espaço aqui, a gente vai decorar depois. Pensa na decoração depois. Tá? A gente vai utilizar árvores frutíferas para decorar, os catálogos, enfim, as outras coisas. Quando a gente for decorar, a gente pensa nisso. Vai deixando espaço mesmo, não dá para colocar uma construção aqui. Deixa dessa forma que a gente vai preencher ali com outra coisa, tá? Então, pensa primeiro no layout, em montar o layout, colocar todas as construções que você precisa ter no seu layout para depois pensar na decoração, tá? Para depois você preencher os espaços vazios que ficou. Porque se você for pensar na decoração agora, só, mas minha fazenda tá ficando feia, não sei o que, você nem terminou o layout e já quer decorar ele. Tipo, não faz sentido, sabe? Faz uma coisa de cada vez. Tá? Então, vamos terminar isso aqui para depois decorar, tá? A estufa também tá relacionada com plantação. Então, eu tento sempre, né? Nem sempre eu faço isso, mas eu tento sempre. Vamos apagar essa daqui, porque ela tá destruída, né? Vamos pegar aqui, aqui já tá pronta. Eu tento sempre colocar ela meio que próxima também da onde tá as plantações, porque fica uma coisa só ali, né? Tudo plantações naquele espaço, tá? Mas quando não dá, às vezes eu coloco ela no outro lugar realmente. A gente pode deixar ela pra cá, ó. E aí depois decorar esse espaço em volta, né? A gente podia até descer mais um, ou ela tá boa assim. Acredito que ela esteja boa assim. A gente pode deixar ela assim. Aqui a gente decora esse espaço. A questão dos pisozinhos que eu falei, esses pisos eu gosto de colocar lá, intercalado, esse aqui com esse aqui, tá? Então aí eu faço toda a volta aqui, eu gosto de intercalar. Eu vou colocar só um, mas vocês entenderam que eu vou, lá no jogo eu vou intercalar um ou outro aqui, então eu posso fazer isso. E aqui em volta colocar grama, enfim. Decoração, como eu disse, fica para depois, vamos focar no layout. Tá? Então pronto, decidi, minhas plantações vão ficar aqui. Meus animais podem ficar aqui do outro lado. Vamos pegar o celeiro e o galinheiro, tá? Primeiro eu vou puxar o piso aqui para ficar igual, para ficar simétrico. Vamos deixar igualzinho aqui. E agora vamos colocar os animais. Vamos pegar o celeiro, a gente pode colocar nesse espaço. Vamos colocar 2 celeiros e 2 galinheiros. Acho que já tá bom. Quem quiser colocar mais, coloca mais. Mas como eu disse, a gente vai estar fazendo um layout aqui pra gente lucrar com as duas coisas. 2 espaços de Junimo pra mim já tá ótimo com a questão de plantações e de animais da mesma forma. 2 galinheiros e 2 celeiros pra mim, acredito que já seja o suficiente. Pra quem tá começando é um layout bem até que legal, tá? Pra começar, 2 de cada construção aqui, 2 de cada, 2 celeiros e 2 galinheiros, já é ótimo. E aí a gente vai utilizar a cerca, né, para os animais não fugirem, tá? Vocês podem também utilizar, eu já vi muita gente também utilizando como cerca, os brotos de chá, né? Então, se vocês gostam de utilizar os brotos de chá como cerca, é só colocar aí, vai de gosto também, isso aí também. Amei, você mudou tudo. Sim, o bom do site é justamente isso que eu falo. Você pode mover e mudar suas construções quantas vezes você quiser, sem se preocupar com o tempo, sem se preocupar em ir lá na Robin, né? Enfim, percebi que aqui ficou melhor, né? Tirei o piso que eu tinha colocado aqui, subi ele, puxei esse também mais pra cá. A gente adapta essa plantação depois, mas enfim, importante que meus animais aqui ficou bom desse jeito. Gostei, vai ficar assim. Aqui depois eu, né, coloco a portinha, né, para eu entrar aqui. Outra coisa que vocês podem pensar quando estiver decidindo onde colocar cada construção é na forma como você joga o jogo, no sentido de o que eu faço primeiro, sabe, quando começa o dia. Então eu saio, eu cuido dos animais
depois eu cuido das plantações, depois eu passo pela estufa, colho as coisas do lago de peixe, e aí eu vou fazer o resto das missões, ir pra ilha, ir pra caverna, e enfim. Então, coloca as coisas que você vai, as construções que você vai, tipo, entrar primeiro, perto dali da casa, sabe? Então, tipo, minha rotina é cuidar dos animais, depois das plantas, depois vou fazer o resto. Pensa nesse roteiro do dia que você faz pra você decidir onde é que vai ficar cada coisa, sabe? Então, tipo, minha casa tá aqui, vou colocar isso que eu utilizo mais próximo da casa, sabe? Então, o cavalo, por exemplo, até esqueci de colocar o cavalo, eu sempre coloco o cavalo no início. Mas, enfim, coloco o cavalo perto da casa, sabe? Tipo, próximo dali do dia. Você vai acordar, vai pegar o cavalo e já vai sair, sabe? Não coloca o cavalo lá longe, vai ficar... Entende? Facilita o seu dia no jogo. Então, coloca as coisas que você mais utiliza próximo da casa, próximo dali, da onde você vai estar sempre passando, entendeu? Ok, decidi que meus animais vão ficar assim. Vou passar para a próxima parte. Então, tá vendo que quando eu vou decidindo onde cada coisa vai ficando, eu vou delimitando tudo, vai sendo separado tudo por conjuntos. É basicamente isso que eu falo nessa questão de você dividir por áreas, entendeu? Essa parte aqui dos animais eu dividi com o piso, essa parte aqui das plantações eu dividi com o piso. Sabe, é essa divisão que eu falo sobre você dividir a fazenda por áreas, tá? Essa área de animais, essa área de plantação, entende? Fica mais fácil até de você jogar o jogo, sabe? Se eu tivesse colocado, por exemplo, os celeiros aqui, os galinheiros lá em cima, fica, tipo, distante uma coisa da outra e fica mais complicado ainda de você jogar, sabe? Eu vou ter que pegar coisa de animais aqui, pegar coisa de animais lá em cima, passar por plantação aqui, passar por plantação lá do outro lado, sabe? Fica mais complicado, sabe? Você vai perder mais tempo ainda no jogo, você vai complicar mais ainda a sua vida lá no jogo, do que tá tudo num subconjunto, tá tudo num conjunto só, num lugar só, sabe? Tudo relacionado àquilo ali tá em um canto só. Como eu afastei aqui o piso, esse espaço meio que sobrou, digamos assim, então dá pra gente mover aqui a plantação e ajustar ela, tá? A gente pode puxar pra cá, eu acredito que dê. Deixa eu... Pronto, consegui aqui consertar minha plantação, tá vendo? Foi bem mais simples do que eu ter que consertar lá no jogo, né? Enfim, já ganhamos mais um espaço aqui que a gente pode colocar o quê? Os lagos de peixe. Cabe perfeitamente os lagos de peixe aqui. Então eu vou colocar aqui. A gente sabe que o ideal, assim, que eu recomendo, são 3 lagos de peixe, porque existem os 3 peixes que é obrigatório a gente ter. Quem não sabe do que eu tô falando, tá lá no vídeo de quais são as construções obrigatórias que todo layout precisa ter, tá lá, eu falei com relação a todas as construções e eu expliquei também quais são os peixes que é necessário ter na fazenda, então, enfim. Mas dá pra colocar perfeitamente 4 lagos de peixe aqui. Eu posso até, tipo, encostar assim, porque aí fica o espaço aqui de eu colocar jarras para fazer as ovas maturadas, né? Então, simplesmente eu posso, tipo, colocar jarras por aqui na frente. Então, todo dia que eu vim aí colher aqui as ovas, é só eu passar e sair colocando nas jarras. Enfim, essa parte da minuciosazinha assim, eu deixo pra fazer já junto lá tudo no layout, enfim, quando eu estiver construindo na fazenda, porque aqui eu gosto mais no site eu gosto mais de fazer essa parte mais grosseira do layout todo. Pra decorar, pra fazer essas pequenas partezinhas, eu faço lá na fazenda, tá? Sobrou esse espaço aqui, me coloca decoração, enche de árvore, vamos preencher isso aqui depois. Esse espaço aqui que sobra, eu sempre gosto de colocar os silos. Eu sempre gosto de colocar os silos porque eles encaixam perfeitamente. E essa parte daqui do vovô é uma área que a gente não anda muito, né? Tipo, é uma área que a gente não utiliza tanto.
Então dá para colocar os silos aqui. E aí a gente pode fechar aqui com a cerca, caso queira, né? E aí a gente deixa um baúzinho aqui com palhas pra gente tá sempre preenchendo ali, né? Enchendo o silo com palha. Enfim, acho um espaço super bom para colocar os silos ali, tá? E agora, o que tá faltando? Os obeliscos que também são uma parte essencial, né? É obrigatório a gente ter os 4 obeliscos. Então, o que a gente pode fazer? Como sempre eu digo, coloca o que você mais vai utilizar próximo da casa. Os obeliscos, eles estão ali para facilitar, para fazer você teleportar mais rápido para os lugares. Então, deixa ele próximo, sabe? Tipo, acordou, hoje eu vou pra ilha. Acordou, saiu da casa, o obelisco já tá lá do lado para você sair, entende? Então, eu sempre tento colocar também os obeliscos próximo da casa. Tá? Sempre que dá, eu tento colocar ele próximo da casa. Dá pra gente colocar atrás aqui da casa ou na frente. A gente pode subir a casa, fica 4 e 4 espaços, beleza? E a gente pode passar o piso pra gente andar pela casa. Entrar, né? Dá pra colocar assim, deixar um espaçozinho aqui pra gente fazer alguma decoração em si e colocar os obeliscos por aqui. Mas antes, vamos colocar o cavalo, porque o cavalo também sempre tento deixar próximo da casa. Dá pra gente encaixar aqui, eu gosto sempre de encaixar, sabe, o cavalo assim, mas vai ficar meio não vai ficar tão simétrico. Então, eu vou separar o cavalo dessa vez. Eu quase nunca utilizo o cavalo dessa forma, mas eu gosto sempre de grudar ele aqui na casa, né? Mas vamos fazer diferente dessa vez, né? Vamos colocar o cavalo aqui. Vai ficar legalzinho. Aí aqui a gente coloca uma parte com os animais, né? Com o pratinho do pet, né? Que a gente tem. Então a gente pode colocar aqui. Pronto, dividir essa área que a gente faz a área para os pets. Que agora a gente pode ter mais pets, né? Então dá pra gente decorar ali bem legal. E aí a gente coloca os obeliscos aqui. Dá pra colocar simétrico assim. Assim, tá bom. Acredito que esteja bom. Dessa forma, a gente pode colocar o cavalo aqui. E aí a gente coloca o relógio dourado aqui no meio, né? Faz meio que tipo uma pracinha, digamos assim. Eu gosto sempre de utilizar os obeliscos meio que fazendo isso, sabe? Deixar em volta como se fosse uma pracinha, como se fosse, enfim, uns monumentos ali. Gosto de decorar bastante, apesar dos obeliscos serem algo que é útil, né? Uma construção bastante útil, a gente vai estar utilizando sempre. Eu gosto de usar ele como decoração também, sabe? Enfim, então pode ficar mais ou menos assim. Aqui lá no jogo a gente decora, a gente vai encher de decoração aqui e vai ficar bem mais bonito, tá? De antemão, as construções obrigatórias são basicamente essas. Eu acredito que eu não tô esquecendo de nenhuma. Mas enfim, é basicamente isso. A casa de slime. A casa de slime, tem alguns negócios que a gente faz, que tem aqui no canal, que tem a pessoa que pergunta, a casa de slime não colocou. A casa de slime, ela não é obrigatória, tá? Você não precisa ter ela na sua fazenda. Mas tem gente que gosta de ter pra farmar slime e tal. Eu não gosto tanto, porque, tipo assim, é muito fácil farmar slime nas minas, na Caverna Caveira, até na ilha, né? Lá no vulcão, enfim. Então eu não gosto de ter a cabana de slime. Mas, caso vocês queiram, tá aqui, ó, um ótimo lugar dentro desse layout que a gente tá fazendo, né? Um ótimo lugar pra colocar a cabana de slime. Dá pra encaixar ela perfeitamente aqui. Ela mudou, né, o layout dela, né? São 1.6, ela diminuiu de tamanho. Então fica até também um pouco mais fácil de você encaixar elas nos lugares, né? Mas enfim, dá pra encaixar ela aqui. Vou deixar ela aqui, mas caso vocês não queiram, é só tirar e colocar no outro canto, ou tipo, não utilizar, enfim, mas dá pra utilizar ela aqui. Outra coisa, as cabanas. As cabanas, elas também não são obrigatórias, né, você tem se você quiser. Eu já vi muita gente não utilizando cabanas, usa só pra uma coisa ou outra, então só tem uma ou duas cabanas na fazenda. Mas eu gosto de ter cabanas pra organizar as coisas. Eu gosto de ter uma cabana para as máquinas, pra eu colocar as máquinas de maionese e as máquinas de trufa, e enfim, as máquinas pros animais. Eu gosto de ter uma cabana pra sala de baús, tá? Eu gosto de fazer uma sala de baús, as fornalhas também, etc. E gosto de ter uma cabana pra geleia e uma cabana pra vinho, tá? Então, são basicamente 4 cabanas que eu tenho nos meus layouts, que eu tento sempre colocar. Se vocês não gostam de ter cabanas, enfim, ou tem menos, ou até mais, vocês adaptam isso pro layout de vocês, tá? Fica a critério de vocês. As cabanas é um gosto aí, vai de vocês. Esse espaço dá perfeitamente para eu colocar as minhas cabanas. Então dá
super pra gente preencher aqui. Vocês verem que, tipo, quando eu foquei em determinar qual seria o limite das minhas plantações e dos meus animais, que seria a minha principal fonte de lucro, eu determinei qual seria o espaço deles. As outras coisas meio que foram se encaixando automaticamente no layout, sabe? Então é isso, sabe? Foca primeiro em determinar qual vai ser o espaço da sua principal fonte de lucro para depois acrescentar as outras coisas. As outras coisas você vai só encaixando no seu layout. Então, minha principal fonte de lucro, digamos que fosse as plantações. Então, eu deixaria bem mais espaço para as plantações. As outras coisas só iam encaixando, igual eu tô fazendo aqui. Quando a gente delimita os espaços com os pisos, as outras partes, né, os outros espaços vão só aparecendo e aí a gente vai se encaixando. Você viu, quando eu fechei aqui, delimitei o espaço da minha plantação, sobrou esse espaço que deu perfeitamente para eu colocar os meus lagos de peixe. Do mesmo jeito aqui, coloquei meus animais aqui, fechei a casa para cá, sobrou esse espaço aqui perfeitamente para eu colocar as minhas cabanas, entende? Então é isso. Quando você delimita os espaços primeiro, tudo vai ficando mais fácil. Bem mais fácil. Todo seu layout vai se construindo de acordo com o que à medida que você vai fazendo as outras coisas. Tá, dá pra simplesmente eu deixar assim. Dá pra eu passar, tipo, piso assim também. Mas eu gosto de utilizar outro piso aqui. Eu gosto de usar combinações de pisos, né? Então aqui eu posso fazer aquele intercalado, né, que eu falei, com os dois pisos pra cá. Enfim, posso fazer aqui esse espaço que sobrou. A gente decora, encaixa alguma coisa ali, tá? Falta o que, Mi? Falei que eu tinha esquecido de alguma coisa. Faltou os apiários. Os apiários, eles também são uma parte obrigatória do seu layout. A gente precisa ter os apiários para fazer mel. Como os apiários não dão tanto lucro, eu não gosto de colocar muito apiário, até porque eles também são bem carinhos de fazer, né? Mas a gente precisa ter eles. Então eu uso eles basicamente como decoração. Eu não gosto muito de usar os apiários, tipo assim, farmar muito apiário, sabe? Então eu utilizo eles basicamente como decoração. Dá pra simplesmente eu encaixar ele aqui ou aqui. Pronto, um exemplo. Não vou utilizar a cabana de gosmas. Dá pra colocar os apiários aqui, sabe? Encaixa aqui, coloca umas árvores frutíferas também pra encher o local. Vou colocando meus apiários aqui. Eu gosto de colocar o aspersor antes, né? Que aí a gente vê onde a gente vai plantar a flor, né? Pra poder colocar os apiários. Eu vou colocar os apiários aqui, na verdade. Acho que aqui fica um local bem legal. Então, assim, como eu utilizo os apiários como decoração, eu gosto simplesmente de espalhar eles aleatoriamente, sabe? Que dá uma brincada assim, ó, com eles, sabe? Do que só colocar eles tipo, retinho, certinho, sabe? E aí eu preencho com algumas flores sazonais ao redor, enfim, aí eu vou meio que brincando com os apiários, porque, como eu disse, eles não dão tanto lucro, então eu não foco tanto neles, é só pra gente ter mesmo ali os apiários. Opa, tirei a estufa do lugar. É pra gente fazer isso. Aí coloco o espantalho aqui, que a gente tem que ter o espantalho, que é pra os corvos não comer, né, as plantinhas ali. Enfim, dá pra gente brincar bastante com os apiários e aí ficar bonitinho. E aí eu coloco uma árvore frutífera aqui, por exemplo. Aí eu coloco uma árvore frutífera aqui, outra aqui. Deixa eu pegar outra aqui. Enfim, aí eu vou decorando lá na fazenda depois. Pra gente passar o piso aqui assim, ó. Pra gente entrar lá pra caverninha, né? E por aí vai. Aqui também dá pra gente fazer um caminho pra cá, que aqui a gente teleporta, né? Quando a gente volta pra casa. Se a gente teleportar de outro lugar, a gente teleporta pra cá. Então, dá pra fazer esse caminho. E dá pra gente encaixar a cabana de gosmas aqui, na verdade. Dá pra deixar ela aqui. Deixa eu apagar esse piso. A gente pode deixar ela aqui e juntar ela com a decoração aqui, colocar mais árvores frutíferas pra cá também, enfim. Utilizar também aquelas estátuas, né, que a gente ganha no jogo, que a gente acha. Tem a estátua de coruja, tem a estátua do sapo que a gente pega lá na ilha, tem aquelas coisinhas de decoração que a gente ganha também no museu, tem a estatuazinha que a Leia dá pra gente também, enfim, essas coisas que a gente vai ganhando durante o jogo, essas estatuazinhas pequenininhas, né? Dá pra gente utilizar na decoração, enfim, pra encher o local, né? Enfim, é basicamente assim que a gente vai construindo o layout, tá? Pensa primeiro qual vai ser sua fonte principal de lucro e deixa o espaço maior pra isso. Então, minha principal fonte de lucro é animais. Coloca um espaço maior para os animais. Minha principal fonte de lucro é plantação. Deixa um espaço maior para plantação. Divide sua fazenda por
categorias, né, por grupos. Então, o espaço da plantação em um lugar, um espaço dos animais em outro lugar, o espaço das cabanas em outro lugar, sabe? Divide sua fazenda por esses grupos, vai delimitando esses espaços com os pisos, tá? Com o caminho. O caminho vai ser seu principal aliado para você separar esses conjuntos. Então aqui você vê que todos os espaços, todas as áreas, eu dividi com os pisos. Então, tá tudo delimitado por pisos, né? A parte da casa, a parte aqui do meu cavalo e dos meus bichinhos depois, a parte aqui, obeliscos, das plantações, enfim, tá tudo delimitado por pisos, né? Então, o piso é que vai delimitar a área da sua fazenda. Você vai delimitar a área da sua fazenda com os pisos. Enfim, como eu disse, já tem vídeo aí também falando sobre todos os pisos do Stardew Valley, como você consegue ele, como utilizar eles, né? Como você decorar um com o outro, enfim. Eu sempre recomendo você utilizar uma combinação de 2 a 3 pisos no máximo, assim. Você vê aqui que eu só utilizei 2. No caso, eu vou utilizar 3 porque esses caminhos aqui, como eu disse, eu gosto de, tipo, intercalar com aquele outro, né? Com esse outro quadradinho aqui. Eu gosto... eu apaguei... eu apaguei a cabana daqui, mas é até bom porque fica fácil de vocês entenderem o que eu quero dizer. Eu gosto de intercalar assim porque acho que fica bonitinho, sabe? Não utilizar só esse. Por exemplo, eu utilizo 3 pisos assim, dessa forma. O outro piso que eu gosto de utilizar também é aquele de madeira. É esse aqui de palha, na verdade, que eu gosto de colocar aqui perto do cavalo. Eu também gosto de colocar próximo dos animais por aqui pra fazer uma decoração, sabe? Enfim, e aí colocar, tipo, aquele feno que a Marne vende, eu gosto de colocar, entende? Então aqui, ó, dá pra gente colocar, como eu falei, as coisinhas dos animais, enfim. Outro piso que eu também gosto muito de usar é aquele de madeira. Esse daqui de madeira que eu gosto de colocar também, tipo assim, ó, em volta das árvores, perto aqui, ó, delimitando esse espaço dos apiários. Você também pode utilizar ele no lugar desse aqui, né? Desse de pedra também. Então, enfim, não gosto desse de pedra. Coloca esse, ó, tipo, em volta assim. Eu gosto de utilizar aquele de pedra assim em volta, mas esse também fica legal, sabe? Em volta assim. Enfim, isso aí vai de decoração. Decoração aí é uma coisa mais pessoal, né? A grama também, a grama ela é ótima para você decorar. A gente sabe que a grama, ela é para os animais comerem, né? Então, precisa ter grama aqui na área dos animais. Mas a grama, ela também serve de decoração, tá? Eu uso a grama pra decorar. Então, eu vou utilizando a grama depois pra, tipo, preencher os espaços, sabe? Aqueles espaços que sobram. Então, aí eu preencho com grama. Aqui fica difícil de mostrar porque, enfim, eu gosto de, tipo, preencher, né, tudo. E aí, a parte que sobra, eu vou colocando as gramas e tal. Aqui, como eu não sei como é que vai ficar lá no jogo ainda, fica difícil de colocar a grama aqui. Lá no jogo é que eu gosto de espalhar a grama. E os catálogos. Antes a gente só tinha um catálogo, né, que era o catálogo de mobília, mas agora a gente tem mais catálogos. A gente tem, acho que 5 catálogos, se eu não me engano. Acho que é 5 ou 6. Enfim, vai estar passando aí na tela quantos catálogos que a gente tinha. A gente tem novos catálogos e novas decorações dentro dele. Utiliza os catálogos como para decoração, sabe? Utiliza tudo que tá lá, as mesas que tem lá, as flores, enfim, tudo que tá lá dá pra você sair preenchendo e espalhando pela fazenda, sabe? Por tudo. Enfim, dá pra você... As flores sazonais também. As flores sazonais, elas são ótimas para decorar, porque elas mudam conforme as estações. Fica bem legal, porque, tipo, quando mudar a estação, a plantinha lá vai mudar, sabe? Então vai dar um ar diferente na fazenda quando ela mudar, né? Então ela é muito boa para isso. Lá no jogo, a gente consegue as plantinhas sazonais lá nos festivais, né? Nos festivais que tem durante o ano, você consegue comprar algumas dessas flores sazonais, mas no festival do inverno, no mercado noturno, você consegue todas as plantas sazonais você encontra lá no festival noturno, você consegue comprar. Enfim, é basicamente isso, é você simplesmente testar, é você se inspirar também, pega muita inspiração na internet, tá? Tem muito layout que você encontra no Pinterest, aqui no YouTube, tem os layouts que a gente já postou aqui no canal, que eu e o Moe a gente criou, então se inspira, sabe? Viu um layout que você gostou ali da parte da plantação, cara, eu vou usar a parte da plantação, mas a parte dos animais eu vou
utilizar de outro layout, sabe? Vai testando, pega um tempo livre que você esteja aí, abre o Stardew Valley aqui, ó, e vai testando, faz dessa forma que eu falei, divide a fazenda por áreas, determina qual vai ser sua principal fonte de lucro para esse save, foca nesse principal fonte de lucro, coloca uma quantidade, um espaço maior para essa principal fonte de lucro e o resto você vai só encaixando, tá? Não fica preocupado em fazer tudo de uma vez, porque se você tentar fazer tudo de uma vez, não vai dar certo. Depois que construiu o layout principal, colocou as construções obrigatórias, dividiu a fazenda por áreas, tá tudo lá no seu devido lugar, aí você pensa em decorar. E para decorar, você vai utilizar essas coisas que eu falei, as árvores frutíferas, a grama, os catálogos, as flores sazonais, as estátuas que você ganha nos festivais, enfim, fazendo missão, você ganha essas outras estatuazinhas, né? Enfim, utiliza isso como decoração também. Enfim, e aí com o tempo, com o decorrer que você for construindo, o seu layout vai ficando cada vez mais bonito. E quanto mais você treinar, quanto mais layout você fizer, quanto mais inspiração você pegar, quanto mais você fizer isso, mais você vai conseguir construir os layouts, tá? E criar bem mais layouts, e enfim. E conseguir também adaptar esse layout para qualquer fazenda, tá? Mas enfim. E para salvar, né? Vocês podem, tipo, salvar aqui. E aí vai salvar o link aqui em cima. Aí vocês podem, tipo, copiar esse link, salvar esse link e abrir aqui depois. Mas vocês também podem baixar a imagem, né? É só clicar nesse outro aqui. E aí você baixa a imagem do seu layout. Aí você pode salvar ela aí e ficar vendo quando você for lá pro jogo. Você pode ficar olhando, né? Para o layout e construindo lá. Mas é basicamente isso, tá? Eu espero muito que vocês tenham entendido. Eu espero muito que tenha ajudado a vocês, tá? Que essas dicas tenham ajudado, tenham aberto, assim, meio que a visão de vocês com relação a como é esse processo de criar layout. Não é fácil, no começo a gente se perde mesmo. Mas assim, quanto mais a gente vai criando layout, vai jogando também, a gente vai vendo o que é melhor, né? Pra fazer e tal, enfim. E quanto mais a gente se inspira também, a gente vai aprendendo cada vez mais a construir mais os layouts no jogo, tá? Lembrando que o layout, galera, ela não é uma coisa pra você se preocupar tanto. Meu Deus, eu tenho que ter um layout perfeito. Não, sabe? Se sua fazenda tem tudo o que precisa pra completar a perfeição do jogo, você consegue jogar ali de boa, fazer os negócios dos animais, colher as plantações, completar as missões, sabe? Não tem pra que você se preocupar com o layout em si. O layout mais é para quem gosta dessa questão de você decorar, de, né, querer uma coisa mais arrumada, mais bonita e também de organização, assim, né? Que nem eu falo, deixar tudo separado por áreas, deixar cada coisa no seu devido lugar. Isso é uma questão mais de gosto, assim, se você quer realmente você tem esse hábito de querer um layoutzinho arrumado, de querer, né, enfim, mas não é algo a se preocupar. Você pode jogar o jogo e decorar sua fazenda e fazer seu layout, sabe, do jeito que você quiser. Isso não é... O layout em si não é obrigatório, tá? Você faz da forma que você quiser. Enfim, o Stardew tá aí pra vocês jogarem e usufruírem dele como vocês quiserem. Então, o importante é vocês jogarem e não construir um layout e ter um layout perfeito, tá? Mas enfim, eu espero muito que vocês tenham gostado, espero de verdade que tenham ajudado, que eu tenha tirado as dúvidas de vocês. Se vocês têm mais dúvidas, comenta, tá? Deixa aí nos comentários. Aquela questão também, me ensina, tipo, fazer um layout na fazenda da floresta. Como eu faço um layout na fazenda entre riachos, na remota, enfim. Se vocês quiserem que eu dou dicas focadas, né, numa fazenda em específico, é só deixar aí nos comentários que aí eu posso estar fazendo esses vídeos pra vocês, tá? Outras dúvidas com relação também ao jogo, se vocês, né, quiserem saber de alguma coisa com relação ao jogo. Se vocês têm alguma dúvida, deixa aí nos comentários, tá? Que eu vou estar respondendo vocês. Eu peço também que vocês se inscrevam no canal pra ajudar, tá? E pra vocês não perderem os vídeos. E deixa o like também pra ajudar e compartilha, tá, esse vídeo com alguém que também joga Stardew Valley, com seu amigo que também gosta de fazer layouts e de decorar a fazenda, compartilha esse vídeo com ele, tá? Mas é isso, um super beijo no coração, fiquem com o Papai do Céu e até o próximo vídeo. Tchau!